Amados, nosso amado pastor nos convidou para trazermos aqui uma palavra e o Senhor plantou no meu coração algumas perguntas que foram feitas a Jesus no livro escreveu São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu São Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu São Lucas, capítulo de número 9. Nós queremos meditar com os nossos irmãos, já que hoje o culto de ensino, e queremos estar falando daquilo que o Senhor já plantou nos nossos corações. Podemos ler, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu, verso de número 51, 9 e 51 de Lucas. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Verso 54, e os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Amados, Lucas, e dentro deste livro, deste evangelho, eu quero falar nesta noite de algumas indagações, perguntas, dentro deste livro que fora feito a Jesus. Este livro nos traz tantos detalhes da vida de Jesus, detalhes tão específicos. E dentro deste primeiro momento, desses versos que nós lemos, nós encontramos os discípulos de Jesus insatisfeitos, porque eles não tinham sido bem recebidos. Andar com Jesus e ele não ser bem recebido, os discípulos não estavam lidando bem com este sentimento. E eles agora, no verso 54, eles, Tiago e João, estão perguntando, estão falando para Jesus: Jesus, o Senhor quer que a gente clame, peça fogo do céu para consumir a estes? Amados, que pedido estranho pedir logo a Jesus para que descesse fogo do céu. Eu chamaria este primeiro pedido de um pedido carnal, de um pedido em que eles estavam com raiva, porque Jesus não havia sido bem recebido. Eles não entendiam ainda perfeitamente o propósito. E agora, com uma crise de querer que Jesus os autorizassem para que descessem fogo do céu e consumissem a eles. É interessante que Jesus pergunta para ele: vocês não sabem, vocês não estão tendo entendimento de que espírito sois? O Filho do Homem não veio com esta finalidade, sendo que Jesus havia feito já várias declarações: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu vim buscar e salvar os perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para buscar os que estavam perdidos, feridos, machucados. Mas eles não estavam entendendo de forma espiritual. E agora eles estão pedindo para que eles fossem queimados, eliminados, descesse fogo do céu. É um pedido movido pela carne, é um pedido movido pelos próprios sentimentos. E na vida cristã nós precisamos entender que este tipo de pedido, o Senhor vai nos ensinar que nós devemos agir de forma diferente. Eles estavam agora, não imaginava pedir morte para de frente à vida. Se Cristo a vida diante deles, eles estavam agora pedindo morte. Porque o mestre, porque eles não haviam sido bem recebidos,
não lhe deram pousada. Que pedido partir dos discípulos de Cristo Jesus, caminhando com Ele, se Ele pregando, falando do amor, sempre mostrando para eles, dando qual era o entendimento da vida cristã, a vida de perdoar, a vida de amar, a vida de caminhar, mais ainda se alguém lhe forçar a caminhar. Oh, meus amados irmãos, na vida cristã volta e meia, parece que esses momentos surgem na nossa caminhada e nós queremos agir pelo impulso. Parece que às vezes nós temos aquele sentimento do Pedro, do homem impetuoso, do homem que queria decidir pelos seus próprios impulsos. Mas o Cristo de Deus vai nos freando, vai nos poldando, vai nos alinhando a Ele, aquilo que Ele prega, aquilo que Ele ensina. E de fato na nossa vida cristã é pegar as palavras de Cristo e tornar elas em ações. É na caminhada mesmo às vezes sendo injustiçados, incompreendidos, sem ser entendido, mas saber que o reflexo de Cristo, o caráter de Cristo precisa ser vivido nas nossas vidas, e o mundo precisa ver, o mundo precisa conhecer que de fato somos movidos não pelos nossos sentimentos, não pela nossa raiva, não pelo nosso ódio, mas sim pelo amor de Cristo, como diz o apóstolo São Paulo, que já foi derramado nos nossos corações. Eu fico admirado o como Jesus trata eles, o como Jesus olha para eles. Jesus na sua simplicidade, no seu caráter humilde. Eu não vejo outra pessoa dizer como Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Oh, meus amados, a vida cristã é nós engolirmos as nossas razões, quando nós nos achamos que estamos certos. O meu saudoso pai que dorme no Senhor, ele dizia assim: quem tem a razão é Jesus. E de fato Jesus sempre estará certo. E quando nós olhamos para Cristo, aí nós compreendemos. No entanto, quando Jesus fora indagado dos principais mandamentos, Jesus agora compacta os 10 mandamentos em 2 e diz: amar a Deus sobre todas as coisas, somente a Ele amará, somente a Ele servirá. Qual o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Parece, irmãos, isso aqui não é coisa da terra, porque a terra nos ensina a ser vingativos. A terra nos ensina a nós agirmos pelos impulsos, pelas nossas razões. Já na vida cristã não, aí nós aprendemos que precisamos amar aquele que nos aborrece. A vida cristã desconstrói o Adão que há dentro de nós. A vida cristã desconstrói aquilo que nós aprendemos muitas das vezes na nossa infância, que se apanhar fora, precisa apanhar dentro de casa também para ser homem. Aí quando nós começamos a conhecer a Cristo, aí nós entendemos que estes conceitos precisam serem desconstruídos e agora viver segundo a orientação de Cristo Jesus. Ele no seu sermão da montanha, como chamamos, ele diz: alegrai-vos quando vos perseguires, quando vos injuriarem, alegrai-vos por isso. Será que esses nossos discípulos não estavam no dia desta mensagem, desta pregação, que era para alegrar quando fossem incompreendidos? Oh, meus amados irmãos, eu olho para esta palavra e eu aprendo isso todos os dias. Nossa missão como igreja de evangelização, a nossa missão de igreja como a pregação do evangelho, somos na terra as atalaias de Deus da pregação, mas nem sempre nós temos a boa recepção, nem sempre as pessoas entendem o ouro que está dentro de nós, neste vaso de barro, mas nem por isso nós podemos querer a destruição deles. Pelo contrário, nós devemos continuar na pregação, na insistência, sabendo que o Senhor vai trabalhando e certamente o Senhor salvando, e nós vamos glorificando sempre o seu nome. Esse espírito de revolta dos seus discípulos, Jesus trata em perguntar: vocês não sabem? Vocês são guiados por quem?
Vocês não sabem de que espírito sois? Se vocês seguem a mim, vocês devem amar. Se vocês seguem a mim, vocês devem guardar nos vossos corações, amar aqueles que estão aborrecendo, amar aqueles que não estão entendendo o propósito divino. Oh, meus amados irmãos, Tiago no capítulo 1, versículo de número 20, diz a seguinte expressão: porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Na nossa ira, Deus está dizendo, resolve só o teu problema. Mas quando nós dizemos assim, eu tenho motivo até para irar, mas eu não vou irar porque eu sou filho de Deus. Eu expresso um comportamento de Cristo na terra. E Deus olha para cada um de nós, mais do que as nossas palavras que falamos, mais do que as nossas boas conversas, as nossas boas intenções. Deus entende o entendimento humano. Ou replicamos o caráter de Cristo, ou então nós estaremos replicando o que o inimigo de Deus, ele quer promover: dissensão, contenda. Mas nós fomos chamados para uma nova natureza, fomos chamados para sermos filhos de Deus, fomos chamados para a bem-aventurança, para exalarmos o bom perfume de Cristo Jesus. Há um princípio bíblico, ainda em Lucas também, capítulo de número 6, versículo de número 38, nos diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Oh, meus amados irmãos, olha novamente a palavra do Senhor nos corrigindo. A medida que nós medimos é a medida que nós seremos medidos. O princípio que não pode ser quebrado. Outro dia falei na doutrina sobre princípio, terminou o culto, o obreiro disse: pastor, o senhor falou que se nós quebrarmos princípio, nós iremos cair, nós iremos estar contrário à palavra do Senhor. Mas lembre que o princípio é que quebra a gente. É verdade, quando nós quebramos um princípio de Deus, a própria palavra se encarrega que nós tenhamos um aprendizado. Oh, meus amados irmãos, sejamos seletivos quando se trata de medir alguém. Sejamos seletivos quando fizermos qualquer tipo de pré-julgamentos. Sejamos seletivos quando nós estivermos a julgar a outro, até porque nós não somos juízes. Nós fomos chamados não para ser juízes, mas para sermos testemunhas aqui, ali e além, até que Ele venha. A palavra mais simples para testemunha seria ser mártir. Sejam meus mártires, sofram por amor a mim, tenham alegria em sofrer pela minha causa, o sofrimento pela justiça, o sofrimento para que se cumpra a minha palavra na vida de vocês. Oh, amados, Tiago e João que entra nessa conversa, entra neste diálogo com Jesus. Ele que tinha como significado o seu nome, filho do trovão, agora o seu temperamento explosivo, ele teve que conter as suas emoções e entender que aquele pedido, que aquela sugestão não fora agradável a Jesus, não fora agradável ao Senhor, porque o Senhor não se agrada quando nós queremos quebrar o seu princípio, que é amar, é amar, é amar, é perdoar. Esses são os princípios que Cristo nos ensina por intermédio da sua palavra. Mas eu quero caminhar para uma outra pergunta feita a Jesus, também registrada pelo nosso médico amado Lucas. Os irmãos que estão de Bíblia aberta, por favor, capítulo de número 11, ainda de Lucas, registrado apenas por Mateus e registrado por Lucas. O verso de número 1 do capítulo de número 11, surge agora também um pedido. Capítulo de número 11, verso 1 nos diz assim: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor,
ensina-nos a orar. Oh, amados irmãos, olha que agora o contexto está mudando. Olha que agora a história é outra, totalmente diferente. É um pedido para o coletivo. É um pedido agora em nome deles. Senhor, ensina-nos a orar. Agora está mudando toda a história, toda a conjuntura. E este momento é conhecido por todos nós. No capítulo 6 de Mateus, surge então a oração dominical. Surge então a oração do Pai Nosso, como chamamos. Porque agora é um pedido em que Jesus se agrada. É um pedido que agora Jesus estará aprendendo comigo. Jesus é o maior exemplo de oração que nós podemos ter. O Filho de Deus na terra, mas foi movido por oração. Nós encontramos constantemente, e ele apartou-se dos seus discípulos e subiu ao monte para orar. E Jesus se retirou e foi a orar. O ministério de Jesus começa em oração no capítulo 4 de São Mateus, no deserto, 40 dias orando, buscando, consagrando, jejuando. Termina o seu ministério, Getsemane, orando, e na cruz, ali ele estava ainda orando. O exemplo que Jesus nos dá é de constante oração. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica: orai sem cessar. E agora os discípulos estão pedindo: ensina-nos a orar. Jesus se agrada de quando o crente diz: Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me dá palavras. Nós temos uma oração todos os dias às 5 da manhã, e nós temos um grupo de irmãos orando e clamando, e eu sempre tenho dito para eles: irmãos, Jesus se agrada de nós estarmos aqui. Jesus se agrada de nós estarmos diante da sua presença. Jesus se agrada de quando nós estamos dizendo: Senhor, eu estou de joelhos dobrados, porque eu conheço que o Senhor está com seus ouvidos atento ao meu clamor. Se o salmista estivesse aqui, ele diria: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que pedido maravilhoso, irmãos. Que pedido lindo que é os discípulos pedindo ao Senhor. Esse agora é um pedido não mais raivoso, não é mais um pedido pelos seus impulsos carnais. Agora é um pedido de maturidade. Agora é um pedido evoluído. Agora é dizer assim: eu gostei do meu pedido. É Jesus falar para eles: eu gostei agora do pedido de vocês, vou ensinar agora. Eles estão pedindo: Senhor, nós queremos orar como o Senhor. O Senhor vive em oração direto. Todas as horas Jesus está falando da comunhão com o Pai. No entanto, a comunhão tão grande de Cristo com o Pai durante todo o seu santo ministério é que no final do seu ministério ele não está agora preocupado com a cruz, ele não está preocupado com os cravos, ele não está preocupado com a lança, com a coroa de espinho. O que mais Cristo sentiu foi a ausência do Pai, e na última hora o meu Pai silenciou, e na última hora o meu Pai se calou, o meu Pai me abandonou. Oh, amados irmãos, eu aprendo, e nós devemos aprender com esta palavra que Jesus Cristo nos ensina: a comunhão com o Pai, a comunhão com o céu, a comunhão com a providência divina, a comunhão com a direção divina, a comunhão com o Pai que direciona, que nos ensina, que alarga as tendas, que nos faz prósperos, que nos faz sábios. É aquela sabedoria que a palavra do Senhor nos orienta, que nós devemos buscar do Pai, que vem diretamente do Pai das luzes. Eu quero crer, meus amados irmãos, no sentimento de Cristo ao ver os seus discípulos pedindo: ensina-nos a orar como o Senhor. Nós queremos ter essa intimidade, nós queremos ter essa veemência na oração, que o Senhor dobra os joelhos e fica horas orando. Eu estava outro dia lendo de um homem de Deus que falou para o seu servo, o seu ajudante, disse: eu vou entrar agora na minha sala e vou dobrar os meus joelhos e vou orar, vou falar um pouco com Deus antes desta viagem, e daqui a meia hora você me chame para nós seguirmos. O servo dele, com meia hora, abriu a porta. Ele estava numa oração de
tanta intensidade, que ele disse: não, eu não vou interromper o meu Senhor de falar com Deus. Voltou, passou 1 hora, passou 2 horas, com 3 horas, aquele senhor saiu de dentro da sala e disse: meu Deus, já deu meia hora que eu estou de joelhos falando com Deus. Meu Senhor já está, com 3 horas que o Senhor está orando, que o Senhor nos ensine a orar. A igreja estará amanhã em vigília, clamando. Esta cidade está sob a jurisdição desta igreja, esta igreja que exerce uma autoridade espiritual sobre esta cidade, para que o Senhor faça proezas, abençoe o seu povo, abençoe a igreja em todos os âmbitos. Esta é a vontade de Deus para nós. No entanto, amados, é nesta oração que nós alcançamos um padrão de maturidade, tão falada, tão citada por muitos, repetida por dezenas de vezes. No entanto, quando nós olhamos para esta oração, já vai quebrando os nossos paradigmas, que somos vaidosos, orgulhosos, queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Jesus começa a ensinar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Já começa a nos quebrar. Venha a nós o teu governo, manda em mim, manda na minha casa, manda na minha língua, manda no meu andar, manda no meu trabalho. Oh irmãos, nós não lidamos bem com este assunto, mas Deus se agradou, Jesus se agradou deste pedido e ensinou a eles. Oh irmãos, parece coisas basilares, mas de fato isso aqui é o nosso alicerce, é o alicerce da oração, é o alicerce da igreja primitiva. Orarmos ao Senhor, termos uma vida de oração com Deus. Oh, quando Cristo começa falando para eles, dando continuidade à oração: seja feito a tua vontade. Oh irmãos, será que sou eu que entro em conflito quando a palavra do Senhor diz que eu devo obedecer à vontade de Deus? Faz a tua vontade assim na terra como ela é no céu. Desde o princípio, antes do haja, ele já era. Eu fico admirado com a expressão: antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse o cronológico de vocês, antes que houvesse aí os compromissos de vocês, antes que houvesse o tempo de vocês, os meses, o ano, o dia, a hora, para que o mundo fosse programado, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh, aleluia. Não é, irmãos, é louvável nós pedir ao Senhor: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. É louvável quando nós dizemos: seja feito, Senhor, a tua vontade. Para isso acontecer, primeiro nós precisamos entender: se queremos o seu governo, se queremos a vontade dele, aí nós precisamos abrir mão da nossa vontade. E nós somos resistentes quanto às nossas vontades. Nós somos resistentes quanto ao que nós achamos, ao nosso parecer, o que nós entendemos e às vezes o que temos como verdade. Aí quando nós vemos Cristo ensinando a eles: pronto, eu vou ensinar a vocês, seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. E aí, prosseguindo a oração que todos os irmãos conhecem, e aí o Senhor vai quebrando o nosso orgulho, a nossa vaidade, como também vivermos no nosso reduto egoísta. Ele diz: o pão de cada dia dará a todos, dará a cada um. Oh, meus amados irmãos, Jesus se agrada de quando nós estamos decididos a estar dentro do parâmetro de Deus, da vontade de Deus, do crivo de Deus, para sermos as suas testemunhas até que Ele venha. Que o Senhor nos dê graça para nós estarmos todos os dias: Senhor, ensina-me a orar. Senhor, eu quero orar segundo a tua vontade.
Não é orar segundo a minha vontade. Ó Senhor, faz isso, porque nós nos ajoelhamos sempre para pedirmos, mas nós temos, antes desses tantos pedidos nossos e daqueles que nos pedem oração, é nós agradecermos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida que me deste. Obrigado pela morte redentora do teu Filho amado na cruz. Obrigado por ter me regenerado. Obrigado por ter me salvado do mundo. Obrigado porque cada um sabe de onde Cristo lhe arrancou, de onde Cristo lhe tirou, de onde Jesus Cristo agora lhe tira. Firma os seus pés em pedras, talvez lá fora em uma outra vida totalmente diferente. Aí hoje está você na casa do Senhor, homens bonitos, mulheres bonitas, arrumados, orando, levantando a mão, erguendo a mão ao céu e dizendo muito obrigado. O céu se agrada e nós acessamos o céu com a nossa gratidão. O mundo nos ensina a sermos ingratos, mas Cristo nos ensina a sermos gratos. O mundo nos ensina a ser egoísta, porque perder, irmãos, lá no mundo não soa bem. Pelo contrário, é cada um falando mais alto. Mas a igreja do Senhor prega os princípios bíblicos. A igreja do Senhor prega um princípio que Cristo estabeleceu e nunca isso será tirado. Pelo contrário, a prosperidade para um homem, a prosperidade para um líder, a prosperidade para uma casa, a prosperidade para uma família é aprender com Jesus e todos os dias lembrar: Senhor, eu quero estar em oração e cumprindo a tua vontade, alcançando um padrão de maturidade maior, é estar subindo na fé. E quando eu falo subir na fé, é estar descendo na presença. A gente desce na presença e sobe na fé. A gente sobe cada dia, crescendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, meus amados, nós temos aqui ainda só mais um pedido que eu quero falar nesta noite para os meus amados irmãos, que está ainda dentro do evangelho que Lucas escreve, o evangelho de Jesus Cristo. Por favor, vamos para o capítulo de número 17 e o verso de número 5. Um outro pedido feito a Jesus, que Jesus se agradou. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Lucas capítulo de número 17. Os nossos amados irmãos, que sempre nas sextas permanecem com as suas Bíblias abertas. Na nossa igreja ainda os nossos irmãos ficam escrevendo, né, anotando algumas referências. Capítulo 17, o verso de número 5. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Mais uma vez agora Jesus está maravilhado por um pedido. Tantos pedidos que chegaram diante de Jesus. Quem lembra de Salomé? Senhor, coloca os meus 2 filhos, Tiago e João, um de um lado, outro do outro, no teu reino. Pedido, né, irmãos, de destaque, de status, de visibilidade. Mas esse não é mais um pedido qualquer, não é aquele pedido: Senhor, o Senhor ordena, o Senhor permite que nós peçamos fogo do céu e consuma todos os samaritanos. Esse aqui é um pedido que está dentro do propósito de Deus para nós. O pedido foi: aumenta-nos a fé. Eles pediram anteriormente: ensina-nos a orar. Aí agora estão pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. Qual é o contexto desse capítulo de número 17? É que é inevitável que venha o escândalo. Os irmãos conhecem perfeitamente esse contexto do capítulo 17. É inevitável, mas ai de quem vier o escândalo. E aqui está Jesus tratando eles. São as instruções quanto às ofensas, para liberar o perdão e para ser cheio de fé. No entanto, agora, dentro daquilo que Jesus está falando, ai de quem vier o escândalo. É necessário, é mister, de acordo com algumas traduções, mas ai de quem vier o escândalo. Aí agora no verso de número 5, eles fazem um pedido: Senhor, digamos mais ou menos assim: Senhor, de tudo que pode acontecer, de todas as frustrações que nós podemos ter, diante de todas as novidades que nós podemos ter,
aumenta, Senhor, a nossa fé. Acrescenta-nos, Senhor, a nossa fé. Oh, meus amados irmãos, eu vejo o apóstolo São Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 22, lá aparece fé como fruto do Espírito, e lá na maior parte das traduções está fidelidade, e para entendermos seria mais ou menos ser fiel à nossa fé, independente do que aconteça com o vizinho, independente do que aconteça com alguém, independente dos fatores políticos, independente dos fatores econômicos, todos os dias uma novidade, todos os dias uma história nova, todos os dias não falta as páginas, os jornais estão todos os dias com as suas notícias, mas Jesus advertiu aos seus discípulos, e para diante disso eles pedem: aumenta-nos a fé. Talvez algumas traduções está aí: acrescenta-nos a fé. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Eu lembro do capítulo de número 4 de Marcos, que Jesus fala sobre a semente, que Jesus fala sobre a semente, o grão de mostarda, e ali Jesus fala de tanta fé, e é naquele momento de fé em que eles partem para o outro lado e há uma grande tempestade. Oh, amados irmãos, e nesta tempestade Jesus estará onde? Dormindo na popa do barco. De repente, eles que tinham ouvido sermão sobre a fé, agora estão pedindo ao Senhor, clamando por Jesus, estão dizendo: mestre, não te dê conta que nós iremos perecer? Se eles, os discípulos, pediram para que a fé fosse acrescentada, como é que a fé é acrescentada? Quando é que eu sei que eu tenho fé? Não é nos dias que estão todas as coisas favoráveis, que o vento está a nosso favor. Quando é que eu sei que tenho fé? Não é quando o armário, a despensa, a conta, está tudo em abundância. Fé eu tenho quando a porta se fecha. Fé eu sei que tenho quando é na prática. Na teoria nós dizemos que a fé é fácil, que é o firme fundamento, que é a prova daquilo que não se vê. E o escritor aos Hebreus está correto, mas a fé nós sabemos que temos nos momentos de dificuldades, nos momentos de turbulência, nos momentos de perturbações. Aí nós entendemos, sabemos que nós temos a fé, e diante, irmãos, de um cenário que todos os dias há uma novidade, devemos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé para perdoar o meu irmão, aumenta a minha fé para me perdoar ele 70 vezes 7, aumenta a minha fé, Senhor, para me perdoar desde a minha infância até eu chegar à mais idade. Aumenta a minha fé para mim continuar contribuindo na tua casa, aumenta a minha fé para mim continuar te servindo, aumenta a minha fé para continuar orando, mesmo quando parece que não tem resposta. Senhor, aumenta a minha fé quando se passa-se os anos, 10, 15, 20 anos, que eu estou orando pela mesma causa. Será que não tem alguém que está nesta condição, pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, porque parece que quanto mais eu oro, as coisas às vezes vão ficando mais difíceis. Oh, meus amados irmãos, Jesus trata de aumentar a nossa fé, e a nossa fé, ela cresce quando nós somos confrontados. A nossa fé, ela aumenta quando nós exercemos ela. A nossa fé, ela cresce quando tudo está contrário, mas o crente se levanta e diz: eu estou firmado em uma promessa, eu estou debaixo de uma promessa. Pode estar tudo fechado, mas o céu está aberto. Pode estar tudo difícil, mas o céu está ao meu favor. Os momentos da terra que mais aconteceram milagres foram nos momentos mais desfavoráveis. As coisas que Deus fez, que o Senhor fez, foram nos momentos em que mais a fé fora exercida.
Pedir ao Senhor quando confrontados, quantos exércitos abalados, e agora como será? Quem lembra da oração de Josafá? Quem lembra de tantos homens orando ao Senhor? E foram nesses momentos que o Senhor deu a vitória. O Deus de Moisés é o mesmo nosso, o Deus do pai Abraão, patriarca da fé, é o mesmo nosso Deus. Quem entende isso e tem esta convicção, Ele continua o mesmo, honrando a fé de crente na terra, de quem deseja viver uma vida segundo a sua vontade. Que pedido, irmãos, pedir fé, pedir ao Senhor que aumente a fé. Nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos o que pode vir pela frente, mas nós precisamos estar advertidos. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, aumenta a minha fé. Meus amados, eu lembro que Jesus Cristo com os seus discípulos, o último momento deles, agora no momento da ceia, e João descreve isso com tanta clareza, com tanta emoção, que ele utiliza 5 capítulos para descrever, do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, e estar agora os seus discípulos, e Jesus, quando está ali finalizando, está registrado, finalizando o capítulo de número 13, aí entra no verso 1 do capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Era momento de ceia, irmãos. Amanhã os senhores, as senhoras estarão aqui para cear, mas tem uma turbulência durante a trajetória da vida. Tem os dias tempestivos da vida, tem aqueles dias que é movido pela fé em Cristo Jesus, ou então nós queremos desistir, mas Cristo nos advertiu: não se turbe o vosso coração. Qual era o cenário ali, meus amados irmãos? Vem dias difíceis, vem um final de semana difícil aí para vocês, vocês vão me perder, eu serei entregue nas mãos dos homens pecadores, mas vocês estejam advertidos que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqueles discípulos, amados irmãos, viveram dias, um final de semana, e eu considero o final de semana mais longo da história, mas eles venceram, e Cristo Jesus, ao ressuscitar, já mandou, foi um recado dizendo: eu estarei aí convosco, eu encontrarei vocês aí. São nesses momentos, amados irmãos, que Cristo nos abraça, que Ele renova a esperança, que Ele diz: eu estou contigo. Capítulo de número 28 de Mateus, o Evangelho está concluindo dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, essa palavra aqui não é de um homem, esta palavra aqui não é de um rei que fracassou, que perdeu o seu reinado. Aqui não é a fala de um homem que, dependendo de fatores econômicos, políticos, se abate. Não, aqui é a palavra daquele que nunca falhou. Passa-se céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Onde estão aqueles que creem na palavra, que guardam a palavra, que estão dispostos a pedir: Senhor, ensina-me a orar, acrescenta a minha fé. Se os nossos irmãos pecarem contra nós, estejamos dispostos a perdoar, ou então nós estaremos agora contrariando a nossa fé, aquilo que nós cremos. Quando os nossos irmãos falharem conosco, amados irmãos, precisamos todos os dias aprendermos com Cristo. E aprender com Cristo, de fato, nos gera uma dívida dentro de nós, que é de nós imitá-los. Não é assim que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, mais ousado, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amados irmãos, eu tive fazendo esses caminhos de Paulo lá na Grécia, e a minha mente viajava. Eu amo o apóstolo São Paulo pelas suas palavras, pela sua veemência, por ser um ex-perseguidor e agora perseguido, e ele guarda consigo com tanta alegria um chamado, uma vocação, e ele guarda consigo e chega aonde não tem a palavra, não tem o evangelho, mas ele está pregando. E agora nós vamos seguir a quem? Como é o caso da igreja de Corinto. A quem é que nós vamos?
Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Faça como eu estou fazendo, e vocês estarão imitando a Cristo Jesus. Se comportem como eu estou me comportando, e vocês vão serem os crentes em Cristo Jesus. O Evangelho chega. Hoje nós temos a palavra do Senhor, e o mesmo pedido devemos ser imitar a Cristo Jesus, sermos o exemplo dos fiéis e guardarmos conosco uma viva esperança. É que em breve Jesus Cristo estará voltando, e nós iremos deixar essa terra para trás, e nós estaremos de fato, seremos coroados pela palavra do Senhor, por Ele mesmo, e estaremos finalizando a nossa carreira aqui na terra. É movido por fé que ele escreve a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu amo agora essa expressão: e desde agora a coroa de justiça está guardada, não só para mim. E eu acho isso muito lindo, meus amados irmãos. Não é só para mim, que nem apóstolo posso ser considerado, porque perseguidor eu fui, mas foi na minha ignorância. Mas para todos os quantos amarem a sua vinda. Que palavra, irmãos, que alegra a minha alma, que alegra o meu coração. É para aqueles que amam a volta de Cristo Jesus. Aleluia. Se para a igreja de Colossos, no capítulo de número 3, ele diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, olhe para cima, olhe para cima. É os pés no chão e olhando para cima. Como nós, irmãos, termos resultados, êxito na vida cristã, é pedindo ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me faz próspero na fé, que eu seja conhecido pela oração e pela fé. Nós queremos, irmãos, às vezes sermos conhecidos por alguns adjetivos, por alguns sinônimos. Às vezes nós queremos até ser conhecido pela nossa vida profissional, e isso não é errado. Queremos ser conhecido por algumas situações que elevam o nosso ego. Mas quando nós pedimos: Senhor, ensina-me a orar, e quando nós pedimos: Senhor, aumenta a minha fé, aí eu entendo, meus amados irmãos, que nós queremos agora sermos conhecidos por ser servo de Cristo Jesus, por ser filhos da luz, por ser sal da terra e luz do mundo. Aí nós queremos sermos agora conhecidos pela nossa maturidade cristã, por sermos crentes maduros, por nós sermos agora crentes confiantes na palavra do Senhor, amantes da palavra, amantes da oração, homens e mulheres cheios de fé. Talvez você hoje está aqui somente de sua casa, apenas ainda sozinho aqui, mas você precisa ser cheio de fé para dentro de casa ser uma referência de fé. Você precisa, dentro de um lar, ser a referência da oração. Se nós não formos a referência de oração e de fé, então nós estaremos deixando a desejar. Eu quero estar encerrando dizendo que aquele pedido que agradar ao Senhor, primeiro um pedido carnal, um pedido de vaidade, mas agora 2 pedidos. Quantos me entenderam? Ensina-nos, Senhor, a orar. Aumenta, Senhor, a minha fé. Que Deus em Cristo abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe esse ministério, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe os teus negócios, que o Senhor abençoe a sua saúde, que o Senhor esteja movendo céus e terra em favor daqueles que buscam ao Senhor e estão esperando a sua vinda gloriosa. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Sorte, pela confiança. Deus abençoe, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia.